Bem, meus irmãos, vocês que podem abrir suas Bíblias no Salmo número 13. Salmo número 13. Nós estamos fazendo pelo menos nos últimos 3 cultos de oração, como que nós podemos aprender, o que nós podemos aprender sobre oração com os salmos. Na primeira quarta-feira eu falei sobre como nós podemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor através da oração. Na segunda quarta-feira, semana passada, eu falei como nós podemos contemplar a grandeza de Deus através da oração. Primeiro foi o Salmo número 5, depois o Salmo número 8, e hoje a gente vai olhar o Salmo número 13. O que nós vamos ver hoje é que a oração ela é o melhor remédio nos momentos de medo. Que a gente pode, muitas vezes a gente entende medo de maneira errada. O medo, na realidade, ele é uma emoção lícita, é algo que o próprio Deus colocou sobre nós, ou a gente já é criado com algum tipo de medo. O medo serve de alerta, algum alerta de que algo está errado, não está como planejado, ou é uma situação fora do comum que pode trazer algum desfecho que nós não esperamos. Medo é como se fosse um alerta, quando a gente está passando em algum lugar, que aquele lugar não é muito comum, ou que ali pode trazer algo que a gente não está esperando. Isso é um tipo de medo, a gente pode ter que tomar outras atitudes para sair daquele lugar, ou então passar a enfrentar o medo, se não tiver outra opção. Nesse salmo específico, salmo 13, o salmista Davi aqui, ele ora colocando seus medos diante de Deus, buscando entender o que Deus está fazendo através daquela situação. O medo de Davi aqui, como Davi mostra medo, não é aquele medo que está dominando ele, mas de alguma maneira ele está com medo, que alguma coisa que está acontecendo, alguma situação que está acontecendo ali, Davi ele está lançando esses medos sobre o Senhor. E a gente vai ver aqui através do salmo como ele vai fazer isso. O interessante é que muitas vezes nós entendemos os medos e dúvidas como se fosse algo que ofende a Deus. Muitos jovens e adolescentes às vezes têm dúvidas lícitas, crianças também, né, quando vão criando algum entendimento, elas têm dúvidas que são lícitas e às vezes pais, professores ignoram essas dúvidas. Uma vez que é o próprio Deus que coloca essas dúvidas em nós, não é pecado você ter dúvidas. Depende do que você vai fazer com essas dúvidas, com esse questionamento, se medo pode se tornar pecado. Mas questionamentos, dúvidas a respeito de qualquer assunto, ou até mesmo a respeito de Deus, medos que a gente tem muitas vezes, não são pecados. O pecado é quando isso nos domina. E a gente vai ver isso aqui também nesse salmo. O fato é que somos pecadores e não vamos ter todas as respostas e não iremos viver com coragem sempre. Esse salmo deixa isso claro. Nós somos pecadores. Nós nunca vamos estar naquele dia que a gente está com coragem de enfrentar tudo, todas as coisas estão muito bem resolvidas. Não, a gente às vezes vai acordar e tem dúvidas, medos do que vai acontecer durante o dia, durante a semana, em alguma situação específica, quando você está precisando resolver alguma coisa da sua saúde, quando você está precisando resolver alguma coisa do trabalho, você está precisando resolver alguma situação, isso pode causar medo, te trazer dúvidas. Todo dia a gente pode acordar dessa maneira, ou algum dia a gente vai acordar ou vai passar por isso, não tem para onde correr. E o salmista Davi aqui ele vai nos mostrar o caminho, pelo menos nos direcionar de como a gente pode reagir nesses momentos. Vamos ler o salmo número 13. Diz assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olhe para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. A gente já vê aqui que nos primeiros 2 versículos, pelo menos a gente encontra
4 vezes o salmista Davi dizendo até quando. Alguns questionamentos, duas pequenas frases, 2 pequenos versículos, ele está dizendo até quando. Ele começa na primeira parte do versículo 1, ele diz assim, até quando se esquecerás de mim? Davi está mostrando aqui que aquele sentimento, aquele momento que ele está vivendo é como se o próprio Deus tivesse abandonado ele. Se isso aponta muito a algo parecido com o que Jesus falou na cruz, né? Quando ele estava lá, Deus meu, por que me desamparaste? Óbvio que a gente sabe que Deus não o havia abandonado, mas isso era algo que era muito comum nos Salmos, quando a gente vê isso no Salmo 22, que era muito comum quando estava passando por alguma angústia, como se você se sentisse abandonado. E isso não é diferente hoje. Muitas vezes a gente mesmo como crente, em algumas situações, você vai parecer que está só você e mais ninguém. E esse é o sentimento aqui de Davi. Ele estava se sentindo como se ele tivesse abandonado. Na parte B do versículo 1, ele diz, até quando esconderás de mim o teu rosto? Aqui a sensação não era apenas como se Deus o tivesse abandonado, mas é como se Deus não quisesse mais se deixar nem ser achado por ele. Uma coisa você pode ser abandonado por uma pessoa, mas você pode correr atrás dela e aí conseguir de novo uma reconciliação. Aqui não, é como se Deus tivesse abandonado Davi, o sentimento dele, e ele também tivesse virado o rosto para ele, ou seja, é como se ele tivesse dito assim, eu não estou só abandonado, mas Deus também não tem interesse nenhum em se voltar para mim. Esse é o sentimento aqui de Davi. E aí na parte A do versículo 2 ele diz, mais uma vez, até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? E aí ele agora expressa um sentimento dele, de interior, algo dele, um sentimento de tristeza, como se a alma dele estivesse sendo esmagada por aquele sentimento que ele está passando. Aquela situação que ele está vivendo ali era algo tão cruel que o sentimento que ele coloca nesse versículo é como se o coração dele, a alma dele, algo mais íntimo, estivesse sendo esmagado pelo aquele sentimento. E aí na parte B do versículo 2, ele diz mais uma vez, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Aqui está uma demonstração mais ou menos do que pode estar acontecendo naquela situação. Davi era um homem de guerra, a gente conhece, um rei que é o rei sobre Israel e que vivia em guerra. Parece aqui, de alguma maneira, os inimigos ou em alguma situação o inimigo estava prevalecendo sobre ele. E aí ele demonstra aqui, até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? É uma demonstração de que Davi provavelmente estava em algum momento sendo guerreado, uma iminente morte ali, chegando em Davi, e ele coloca essa situação sobre Deus. Então a gente vê aqui, muito claro, que Davi não esconde os seus medos de Deus. O que é que ele faz quando ele está com medo? Ele vai para a presença de Deus. Ele podia muito bem estar com todas essas dúvidas, com todos esses medos, até quando, Senhor, até quando? E ele guardou para si, ele não fez isso. Ele foi para a presença de Deus. E a gente vê que isso aqui não é um medo questionador de colocar Deus na parede. É uma sinceridade que ele está colocando para fora, o sentimento que está dentro do seu coração, como ele está se sentindo aqui, é o que Davi está colocando. E aí no versículo 3, ele diz assim, olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma ao sono da morte. Davi aqui coloca outro medo que muitos de nós certamente temos, o medo da morte. Não é que nós não saibamos como crentes que quando a gente morrer a gente vai estar com Cristo. Isso é uma certeza maravilhosa. Mas quantos de nós quer se colocar em situação iminente de morte? Nós não queremos, porque nós não sabemos qual é a sensação, o que acontece, como é que só ninguém nunca morreu e voltou para a gente para dizer como é que aconteceu. O fato do Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado não nos diz muito como é que se pode, qual é a sensação disso. Então Davi está colocando aqui um medo, claro, que certamente todos nós, por mais que não seja dominado por isso, tem algum temor. Porque senão, se a gente não tivesse medo, a gente ia se colocando em iminente perigo, e não é isso que a gente faz. Quando chega no versículo 4, ele diz assim, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Ele ainda coloca algo que tem um agravante. Ele não tem apenas o medo de morrer, mas que essa morte dele fosse uma
um trampolim para os seus inimigos serem exaltados, né? Por assim dizer. Porque se imagina, alguém matasse o rei Davi, o rei de Israel, quem é que não seria exaltado, não seria conhecido? Aquele que matou o rei Davi. E aí Davi disse mesmo: Senhor, que os meus inimigos, através da minha morte, não venham a ser exaltados. E Davi coloca esse medo lícito diante do Senhor. Porém, quando chega no versículo 5, a gente vê aqui uma reviravolta de Davi. O que ele está dizendo aqui, ele colocou para fora os seus medos, os seus sentimentos, o que está acontecendo naquela situação, ele colocou tudo ali para fora, mostrou mesmo para o Senhor: Senhor, isso é assim que eu estou sentindo, é assim que a situação está acontecendo. E aí ele disse assim, porém, ele diz aqui como é que ele vai reagir diante disso. Não há uma entrega de Davi ao sentimento, ele faz uma reviravolta e ele diz: quanto a mim, aqui é como se ele dissesse: não, mas o que eu vou fazer é, tudo isso está acontecendo, é uma realidade essa situação. Davi não nega a iminente situação que ele está vendo de medo, de morte, aos seus inimigos ali rodeando, ele não nega isso. Porém ele diz assim: eu vou tomar uma atitude, e a atitude que ele diz é: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua presença. Duas palavrinhas se destacam aqui: confiar na graça de Deus, ou confiar no que Deus está fazendo ali, naquele favor imerecido de Deus, que no Antigo Testamento não era tão conhecido como a gente conhece, a graça de Deus, mas ele sabia que o fato de Deus estar preservando ele era algo que ele não merecia. Ele sabia que o fato de Deus estar guardando ele era algo que o próprio Deus fazia por sua própria vontade. E aí também ele diz outra palavra: que o meu coração se alegre com a tua salvação. Independente da situação, Senhor, independente do que está acontecendo, eu quero fazer duas coisas: primeiro, confiar, e segundo, se alegrar. Se alguém puder abrir no Salmo 125 e ler o versículo 1, e outra pessoa abrir Filipenses 4 e o versículo 4, quem abrir no Salmo 125 não pode ler, depois outra pessoa para ler o Filipenses 4 e 4. Salmo 125 em alto e bom tom. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Esse é um salmo muito conhecido nosso. Os que confiam no Senhor, olha a comparação dele, são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, ou firme está para sempre. A confiança que nós temos ali é que, independente do que vai acontecer, independente do que vai sobrevir a nós estaremos firmes no Senhor. Ele compara algo sólido, algo que está ali firme, que não se destrói facilmente. Você destruir um monte ou algo que é realmente assim, muito grande, sólido, não é fácil. E é essa a comparação. E o salmista está dizendo aqui: eu confio na tua graça. Nós deveríamos confiar. E esse salmo ele traz uma luz: confiar no Senhor como algo sólido, algo que não seja aquele homem que coloca a sua casa na areia, né? Que quando vem qualquer coisinha ele vai lá e destrói a casa dele. Mas nós estamos firmes na rocha. E quando a situação de medo vem, as dúvidas vêm sobre nós estamos firmes. Senhor, a nossa atitude é, primeiramente, confiar. E segundo é nos alegrar. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez alegrai-vos. Essa é uma ênfase que Paulo dá, como eu já preguei algumas outras vezes aqui na igreja. Os irmãos em Filipos, eles não viviam uma situação muito confortável. Sobre perseguição do Império Romano, Paulo estava preso aí. E olha o que Paulo diz: irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, dá uma ênfase: alegrem-se, alegrai-vos. O que Paulo está nos chamando ali, o que Paulo está nos ensinando, assim como o salmista também nos ensina aqui, é que não é a situação que vai nos trazer alegria. Não é a questão de que eu vou ser feliz ou vou estar alegre pelo momento, mas é pelo que eu sei a respeito de Deus. Alegrem-se no Senhor. E ele está dizendo aqui: eu vou me alegrar na tua salvação. Davi sabia que tinha algo, mais uma vez eu digo aqui, ele não entendia tudo sobre salvação, ele não sabia como era o desenrolar, que Jesus iria vir ainda, e ele já era um salvo pelo sacrifício de Jesus, isso aí é outro assunto. Mas ele se alegrava naquilo que ele sabia, que ele ia ser salvo.
se os meus inimigos me derrotarem, mesmo eu tendo esse medo, se acontecer, eu me alegro na tua salvação. É isso que Davi está mostrando aqui. E aí ele encerra com o versículo 6 dizendo: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Ele termina o salmo adorando ao Senhor. Ele termina o salmo olhando não para a situação do que pode acontecer, mas ele faz o quê? Ele olha para o que Deus já fez. Ele não diz assim: eu cantarei ao Senhor porque Ele vai me fazer muito bem ou porque Ele está me fazendo muito bem. Ele diz: porque Ele me tem feito. É algo passado e que está acontecendo. Ele me tem feito muito bem. Se Ele vai me fazer muito bem amanhã, eu não sei, mas eu vou cantar ao Senhor, eu vou adorar o Senhor. Então, o que o salmista começa mostrando os medos dele lá na primeira parte do salmo, ele termina mostrando que duas coisas ele pode fazer. Primeiro, confiar no Senhor, sabe que Deus está controlando tudo. Segundo, ele se alegra mesmo diante da situação, porque ele sabe que os inimigos só fazem o que Deus deixar eles fazerem, e a salvação dele é algo que eles não vão tirar. E por último, ele termina adorando ao Senhor pelo que ele já tem feito. Olhando para esse salmo, meus irmãos, nós vamos ver que lutar com dúvidas e medo não é pecado. Não é pecado você lutar com dúvidas e medos. Se em algum momento você vai chegar a ter medos, dúvidas, não é um pecado. O pecado está quando isso nos domina. Se você permitir que as dúvidas e os medos sejam algo que esteja dominando seu coração, isso se torna algo pecaminoso. Esse salmo nos ensina que a oração é o meio pelo qual nós lançamos sobre o Senhor os nossos medos e dúvidas, confiando que Ele é sábio, bom e soberano, e que isso basta para que nós confiemos nele. O Senhor, Ele é sábio mais do que eu. O Senhor, Ele é bom, Ele é a própria materialização da bondade. Ninguém é bom, o próprio Senhor Jesus disse isso, senão o Pai de vocês que está no céu. Nós podemos fazer bondade, mas Ele é o único que é bom, tudo que o Senhor faz é bom. E por último, Ele é o único que é soberano. Quando eu pego os meus medos e dúvidas, e eu em oração coloco diante do Senhor, eu vou, assim como o salmista, ter duas coisas: confiança e alegria. Isso vai resultar em quê? Em adoração. Não tem para onde correr. Quando você olha o Deus bondoso, criador, soberano, trabalhando em seu favor, não tem outra coisa que possamos fazer a não ser adorar o Senhor. Então a oração, ela é o meio pelo qual nós podemos lançar os nossos medos e dúvidas no Senhor. Lembre-se sempre, quando vier dúvidas e medo, tem algo para fazer com isso, e não é deixar isso dominar o meu coração. Os medos e as dúvidas, eles deveriam nos colocar de joelhos. Colocar de joelhos para que o Senhor nos direcione no que devemos fazer. Muitas vezes nós deixamos nos dominar, depois que domina o nosso coração, a gente tenta todas as coisas, quebramos a cara e a gente volta para o Senhor. Não é o que o salmista faz aqui. Davi não confia no seu exército. Não, ele não coloca, nem fala disso aqui. Mas ele diz: Senhor, eu vou confiar na tua graça, eu vou confiar em ti. Tire as suas ferramentas, a sua autossuficiência, a sua autointeligência. Tire tudo isso, se ajoelhe e coloque diante do Senhor, que Ele, mais do que ninguém, sabe o que fazer com os nossos medos e as nossas dúvidas. E é por meio da oração que a gente faz isso. Lembre-se disso nesses momentos que você passar. Não é pecado lutar com medos e dúvidas. Nós somos pecadores e vamos lutar a vida inteira. Quantos de nós aqui não lutamos ou não estamos lutando agora com medos e dúvidas? Mas o nosso Deus, bom, soberano e sábio, Ele sabe o que fazer. Ele sabe melhor do que nós qual o caminho para nos direcionar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra preciosa, por esse salmo poderoso que o salmista Davi escreveu e o Senhor registrou na Tua palavra para nos abençoar hoje. Que nos momentos de dúvidas e medos nós possamos reconhecer que nós não somos sábios, nós não somos soberanos sobre nada,
Nós apenas somos teus servos e não sabemos de nada. Nós precisamos de ti. E isso nós demonstramos por meio da oração, Senhor, onde nós nos humilhamos, reconhecendo que precisamos do Senhor. Então, Deus, nos ajuda. Se algum dos irmãos aqui estão lutando com dúvidas, medos, que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa levá-los a colocar os seus medos e dúvidas diante do Senhor, e o Senhor possa dar direção para eles e ajudá-los no que tem que ser feito. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse conforto da Tua Palavra. Em nome de Jesus.